Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, do projeto Auxílio ao Mestre. Você que é professor ou professora da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. É com prazer e alegria que estamos mais uma vez juntos para aprendermos a palavra do nosso Deus. Confesso que cada vez que eu estou para realizar esse trabalho, me bate um peso e uma preocupação, porque eu dependo da unção, da graça de Deus na minha vida. Eu dependo da presença e a revelação do Espírito Santo para comunicar ao seu coração. E eu quero, nesta oportunidade, apoiado pelas suas orações, porque são muitos irmãos que têm manifestado o apoio de orar, de interceder pela minha vida, pela minha família. Atravesso momentos muito difíceis. Só Deus sabe a dificuldade que é para estar realizando esse trabalho. Nós não fazemos por aplauso, nós não fazemos por glória ou por ganância. Fazemos por dedicação, por amor e paixão. E hoje nós estaremos, amados, estudando a lição de número 7. Ruth, uma mulher digna de confiança. O caráter de Ruth é um caráter marcado por uma mulher com um sentimento de gratidão. Gratidão e reconhecimento. Porque o conhecimento de Deus, a revelação de Deus que ela teve, passou pela vida de Noemi, a sua sogra ou ex-sogra. Mas a partir daquela experiência, aquela mulher demonstrara um sentimento de gratidão ao Senhor. E é sobre esta mulher, Ruth, a Moabita, que nós queremos falar nesta lição. Vamos então à nossa introdução. Ruth conseguiu chamar a atenção de Deus quando decidiu abrir mão de seus interesses pessoais e se voltou para a situação caótica de Noemi. A necessidade do meu irmão pode ser uma oportunidade concedida por Deus para nos abençoar. A história de Ruth é a história de uma jovem viúva que poderia contrair um outro matrimônio, poderia correr atrás de outras realizações e outros sonhos, porque ela era bela, formosa e poderia certamente contrair um outro matrimônio. Mas ela agora se volta para a sua sogra Noemi, que estava numa situação caótica, também viúva, mas aquela mulher, ela não perdera somente o marido, ela perdera 2 filhos e estava num caminho que parece que era o caminho da depressão, da angústia, da amargura. Ela pede até para não chamá-la mais de Noemi, de agradável, mais de Mara, de amarga. E esta menina Ruth, ela se volta para apoiar esta mulher. O que eu entendo com isso? Que a necessidade do meu irmão pode ser uma oportunidade que Deus está me concedendo para eu ser abençoado. No ato de abençoar Noemi, aquela menina ou aquela moabita, ela conseguiu chamar a atenção de Deus, porque ela não estava mais se movendo pelos seus interesses, pela vantagem que ela poderia ter assegurado lá na frente. Ela fez aquilo pelo um ato de gratidão, de reconhecimento, porque aquela sogra representou para ela o que Noemi representou para a sua vida. E é sobre esta mulher que nós iremos estudar o caráter e tirar lições importantes para a nossa vida. O tópico de número 1, Ruth, um resumo de sua origem. Vamos observar que ela não nasceu num berço de ouro, ela não nasceu numa família real,
Na verdade, ela era de Moabe, terra dos Moabitas, aqueles mesmos que impediram Israel de passar pela sua terra durante os dias de Moisés. E Deus havia dito que sempre haveria guerra entre Israel e os Moabitas, e eles não teriam direito de participar da congregação ou participar da linhagem, da família e ter parentesco com Israel. Mas nós vamos entender que essa menina, ela fez a diferença em meio a uma sociedade corrompida, porque a luz de Deus, a revelação e o conhecimento de Deus chegou até o coração dessa mulher. Vamos lá, primeiro subtópico proposto dentro deste nosso vídeo. Uma estrangeira. Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi. Ela não só falava de Deus, mas o demonstrava no seu modo de viver. O Deus de Noemi se tornara o Deus de Ruth. Ela experimentou uma conversão genuína no Deus vivo. Eu entendo que a relação sogra e nora muitas vezes é marcada por conflitos, desentendimentos, brigas e até motivo de piadas, que alguém faz piadas com sogra. Mas a relação de Noemi e Ruth é uma relação, meu amado, que é um modelo de relação entre sogra e nora. Ela aprendeu o conhecimento de Deus nos anos que ela conviveu com Noemi. Noemi, aquela mulher, era uma mulher fervorosa, era uma mulher convicta na fé num Deus vivo e poderoso. E ela testemunha de Deus para Ruth. Ela fala do Deus de Israel. Ela fala das maravilhas de Deus, dos seus preceitos, dos seus princípios, dos seus valores. E ela não somente fica nas palavras, mas ela vai além. Ela demonstra isso no seu comportamento. E, meu amado, e o Deus de Noemi se tornara também o Deus de Ruth. Porque quando ela faz o voto, o seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, é porque ela já tinha experimentado uma conversão genuína da parte de Deus. Ela teve essa experiência. Noemi, podemos dizer que ela foi uma espécie de discipuladora. Ela discipulou, ela testemunhou, ela mostrou Deus em palavras e em comportamento. Meu amado, as nossas palavras, elas têm poder, mas o nosso testemunho, as nossas atitudes falam sem palavras. Não podemos somente pregar e falar de um Deus vivo. Nós precisamos mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade, mostrar para eles que nós conhecemos e servimos um Deus todo-poderoso. Ela era estrangeira, mas ela não era estranha aos olhos de Deus, ou tampouco Deus era estranho para Ruth. Ela já conhecia Deus através de Noemi. Vamos prosseguir então aqui numa reflexão. Nossos atos e palavras podem influenciar as pessoas de forma positiva ou negativa. Podemos, através do nosso viver, apontar às pessoas o caminho do céu ou o caminho do inferno. Eu vejo aqui em Noemi o poder de influenciar. Meu amado, eu e você somos pessoas que influenciam de forma positiva ou de forma negativa. A influência que nós causamos nas pessoas podem levar essas pessoas a ter conhecimento de Deus e experiência com Deus e, consequentemente, a salvação eterna. Mas um mau testemunho, uma influência negativa da minha parte e da sua, pode também conduzir esta pessoa, influenciá-la para o fogo eterno e para a perdição. Noemi, ela decidiu ser um referencial de Deus para a vida de Ruth. Aquela menina foi influenciada para o caminho da salvação.
Ela foi influenciada através do testemunho de Noemi, a sua sogra. Então quero dizer para você, há poder nas suas palavras, há poder também no seu testemunho, no seu comportamento. As pessoas que estão à sua volta precisam ser influenciadas pelo seu estilo de vida. Você é uma pessoa de caráter reto, você é uma pessoa verdadeira, você é um cristão autêntico. E o seu testemunho e as suas palavras influenciam as pessoas a desejar ser uma pessoa melhor. O seu testemunho e a influência que nós causamos na vida das pessoas deve conduzi-las a encontrar e ter uma experiência de salvação. Que Deus nos guarde e nos proteja, porque as pessoas que nós influenciamos, seja para o céu, nós encontraremos com elas nos céus. Mas as pessoas que influenciamos de forma negativa, que vão para o inferno, por causa do nosso testemunho, nós também nos encontraremos com elas lá. Porque as pessoas que influenciamos aqui na terra, nós depararemos com elas na eternidade. Pense nisso. Próximo tópico proposto pelo comentarista. Tópico 2. Como Ruth vinculou-se a uma família israelita. A vida é semelhante a uma roda gigante. Às vezes estamos por cima, às vezes podemos estar por baixo. O Espírito Santo nos capacita a viver em ambas as situações. Eu olho para a vida de Ruth, como ela se vinculou a esta família. Ela conheceu esta família. Ela fez parte desta família por intermédio do matrimônio, do casamento. No momento da sua vida, ela tinha ali o marido que era o provedor, o marido que supria as suas necessidades. Tinha o sogro, tinha o cunhado, era uma família feliz, era uma família em paz, em harmonia. Mas a situação muda, porque a vida é semelhante a uma roda gigante. A situação mudou, morreu o sogro, morreu o cunhado, morreu o marido. E agora ela estava desprovida do marido, desprovida da segurança, desprovida talvez do seu provedor. A vida, meu amado, ela prega peças para nós constantemente. A vida é semelhante, que eu disse, uma roda gigante. A roda ela gira. Uma hora nós estamos por cima e outra hora nós podemos estar por baixo. Nós, mesmo servindo a Deus, mesmo estando no centro da vontade de Deus, nós estamos sujeitos a passar por adversidades. Aquela menina entrou para uma família abençoada, uma família que conhecia o Deus de Israel, mas ainda assim aquela família passou por um momento de dificuldade. Deus recolhe os 3 filhos e Noemi entra quase que em desespero. Mas impressionante é que em todas as situações, seja nos altos da vida, ou seja, nos momentos de dificuldades, de aperto, o Espírito Santo nos conduz e nos capacita a viver em ambas as situações. Porque a bênção, meu irmão, é um momento maravilhoso quando tudo vai bem. Mas as adversidades, as perdas, têm um propósito de Deus também de nos ensinar, de nos moldar, de transformar o nosso caráter. E aquela mulher, ou aquela viúva chamada Ruth, iria aprender a viver tanto os bons momentos como os maus momentos. Ela iria aprender a exercer uma fé inabalável, mantendo a confiança em Deus, porque Deus, ele é Deus dos vales e ele é Deus dos montes. Deus, ele é Deus nas lutas, nas perdas. Deus, ele é Deus na prosperidade e na abundância. Deus é Deus na escassez. Deus é Deus nos apertos e nas dificuldades. E o Espírito Santo capacita a mim e a você a sobreviver e ter sabedoria para viver ambas as situações, seja quando estamos por cima ou seja quando estivermos por baixo. Amém? O que nós não podemos é incorrer no risco de idolatrar a bênção, idolatrar qualidade de vida e bem-estar social.
O propósito do Senhor é, ao longo da caminhada, moldar o meu caráter, moldar o seu caráter. E para isso, Deus se vale das adversidades ao longo da vida. Vamos prosseguir fazendo uma reflexão acerca desse segundo subtópico. Nem sempre aquilo que se apresenta como a solução mais rápida e viável é de fato a direção dada por Deus. Na tentativa de fugir da morte em Israel, Noemi se deparou com a morte em Moabe. Observa o dilema e o drama de Noemi. Ela sai de Israel porque lá havia seca, lá havia fome. E em Moabe, na terra dos Moabitas, havia pão. E ela, com medo da morte, e o marido dela, com medo da morte, vai para a terra dos Moabitas, porque lá havia pão, lá havia prosperidade. Deus havia visitado aquela terra. Mas observa que nem sempre aquilo que se apresenta para mim e para você como o caminho mais viável, a solução mais lógica possível, é de fato a direção que Deus está dando para as nossas vidas. Eu não estou questionando ou entrando no mérito da questão que a decisão de Noemi foi uma decisão equivocada, ou que a decisão do marido dela foi uma decisão equivocada. Eu não entro nesse mérito. Eu estou contextualizando que muitas vezes eu e você, diante das dificuldades, das adversidades, nós procuramos saídas, nós procuramos soluções. E é certo, é normal nós buscarmos a saída e a solução, porque ninguém quer ficar diante de um problema se esse problema pode ser resolvido. O problema, a dificuldade, é quando nós não tomamos decisões pautadas na direção de Deus. Porque aquilo que se apresenta para você como uma solução mais rápida, viável e lógica, pode ser, meu irmão, o caminho da sepultura. A Bíblia fala que há caminhos que aos nossos olhos são retos, mas o seu fim é a perdição. Se ela soubesse de antemão que o marido e os 2 filhos iriam morrer na terra dos Moabitas e posteriormente ela voltaria para Israel e Deus teria visitado o seu povo, ela continuaria em Israel. O que eu quero dizer, meu irmão? Seu casamento pode estar em crise. A sua relação marido e mulher pode estar em crise. A solução mais lógica, humanamente falando para você, talvez seria o caminho da separação, o caminho do divórcio. Estou falando talvez para esposas que já estão desacreditadas do casamento. Estou falando para maridos que estão desacreditados da esposa, que o caminho mais viável, o conselho das pessoas, olha, faz isso, separa, acaba com esse negócio, você não precisa ficar sofrendo. Meu irmão, verdade que nós temos que buscar a solução dos nossos problemas. Nós precisamos ter a direção de Deus, porque podemos fazer escolhas precipitadas hoje que parece estar certo. Durante um bom tempo, durante um período de tempo, parece que nós acertamos na escolha, mas as consequências podem vir depois. Você que é jovem, consagre a sua vida. Não ceda às tentações, não ceda às paixões da mocidade, aos apelos da sexualidade, ao que o mundo está sempre apresentando perante seus olhos. Continue esperando no Senhor. Peça a direção de Deus no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, nos seus empreendimentos, na sua faculdade, em tudo que você vai fazer. Peça a direção de Deus, porque a solução mais viável hoje pode ser a tristeza e a angústia no dia de amanhã. Vamos prosseguir então no subtópico de número 3, em direção à terra de Judá. O recomeço muitas vezes vem precedido de muita dor e aflição. Noemi não sabia, mas Deus a faria sorrir novamente. Nossas emoções e as circunstâncias podem nos confundir em dado momento. Chegou o momento agora dela retornar para Judá, retornar para Belém, que era a casa do pão, meu amado. E ela volta. E as pessoas, quando olham para ela, ficam maravilhadas. Não é essa Noemi que saiu daqui? Ela diz, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Mara é amargura. Ela estava, vamos dizer, uma mulher deprimida.
E ela não estava blasfemando contra Deus. Ela estava desabafando, botando para fora o que ela sentia. Imagina, meu irmão, o que é perder o marido, perder e os 2 filhos, perder a casa, perder todo o seu empreendimento, tudo aquilo que ela criou. 10 anos da vida dela ali foram jogados no ralo, perderam-se. E ela volta agora, meu irmão, para ajudar e volta triste, volta amargurada, sem saber o que a vida traria para ela. Mas ela não sabia que Deus ainda a faria sorrir. O sorriso voltaria nos seus lábios, os seus olhos voltariam a brilhar, ela cantaria ainda o cântico da vitória. Meu irmão, em dado momento, a angústia, a tristeza pode até confundir as nossas convicções, a nossa fé. Pode acontecer em dado momento. Como eu já disse em outros vídeos, João Batista, na certeza e na iminência da morte, ele teve dúvida e mandou perguntar se Jesus era o Cristo, o Messias que havia de vir. Ele teve dúvidas. Então nós passamos por isso, a angústia, a tristeza, as perdas, as aflições, elas abalam a nossa fé, as nossas convicções em dado momento. E Deus sabe que nós somos pó, que nós somos falhos, que nós somos imperfeitos. Mas ela não tinha uma dimensão. Estou falando para você que talvez está vivendo um momento de angústia, um momento de perda no casamento, um problema de conflito na criação dos filhos, um problema da saúde, sua saúde está mal, você está com enfermidade, com câncer, com uma doença que não tem cura. Eu quero dizer para você, continue acreditando no Senhor, espera nele, confia, porque você ainda vai cantar o hino da vitória. Deus colocará um novo cântico nos seus lábios. Confie no Senhor, porque Deus tem planos na sua vida e Ele vai mudar a história da sua vida. Eu quero fazer uma reflexão com você, que as angústias, as aflições em dado momento podem embaçar a nossa visão espiritual. Pode. Em dado momento, as aflições, elas embaçam a nossa visão, mas é um momento que passa. Mas a fé, ela será renovada e você ainda verá dias abençoados na sua vida. Confia nisso, meu irmão. Confia nisso, minha irmã. Continue fazendo aquilo que Deus colocou na sua mão. Continue orando, continue buscando. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que desabafar, desabafa. Bota tudo para fora, meu irmão, em oração. Às vezes nós achamos, se falarmos com Deus o que pensamos, Deus vai nos matar. Às vezes achamos, se falarmos com Deus, que nós estamos desapontados, que nós estamos amargurados, que nós nos sentimos frustrados e até derrotados, Deus vai ter isso como uma murmuração, como uma blasfêmia. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus agrada, é de gente sincera. É de gente que rasga o coração e fala aquilo que está no seu coração. Jesus, em dado momento, diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que todavia, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu amado, que Deus nos dê graça e força para prosseguirmos adiante, mesmo diante das angústias, das amarguras e dos dissabores, mesmo quando nós não conseguimos enxergar um futuro melhor para nós. Mas Deus está sempre no controle e Ele ainda vai mudar a história da nossa vida. Encerramos aqui o nosso primeiro vídeo relacionado a esse primeiro tópico. Estaremos produzindo também um segundo vídeo relacionado ao segundo tópico e um terceiro vídeo relacionado ao terceiro tópico. E no terceiro e último vídeo eu vou colocar um link com os slides que eu estou usando nesta lição. Aliás, eu tenho feito isso já há um período de tempo, eu não tenho falado aqui. Alguns irmãos que acessam o último vídeo vê que eu deixo lá um link com o arquivo em PowerPoint. Se você achar por bem usar na sala de aula ou acrescentar alguma coisa, é com você. Os direitos autorais é de Jesus Cristo de Nazaré. Pode usar à vontade e sem moderação. Que Deus abençoe a sua vida e eu te aguardo no próximo vídeo.